árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 3, do 1 ao 13, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vou parar aqui. Quero falar hoje sobre os silêncios que custam caro para nós. As omissões que custam caro. E aqui eu quero fazer um adendo em relação a Adão e Eva. Adão, a Bíblia nos conta aqui que quando Deus deu a ordem a Adão para não comer da árvore do conhecimento, a mulher não tinha sido feita ainda. E existem algumas versões, assim como a Nova Versão Internacional ou a Nova Versão Transformadora, que diz que Eva tomou do fruto e o comeu, depois deu ao seu marido que estava com ela e ele também comeu. Então, fazendo uma conjectura aqui, a Bíblia não deixa específico, mas só para me adentrar a mensagem que eu quero conversar com vocês. Adão estava junto com Eva. E Adão tinha recebido a ordem. E ele se omitiu. Pode-se assim dizer. Ele não disse nada, ele comeu. A Bíblia não fala se houve alguma discussão, ou então ele lembrou ela, ou então ele se esqueceu. A Bíblia não deixa claro. Mas existem versões que dizem assim, que ele estava com ela e ele também comeu. E eu quero começar dizendo uma coisa que talvez pareça estranha. Porque às vezes nós estamos dentro da nossa casa, nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos pais. Nós somos pais que são presentes, mas nós temos sido pais ausentes. Nós somos presentes para pagar as contas, somos presentes para comprar roupa, para levar à escola, nós somos presentes para comprar comida, para reclamar da nota, presentes para perguntar por que você tirou essa nota, mas nós não somos presentes para conhecermos o coração dos nossos filhos. Outras vozes têm ensinado os nossos filhos. Irmãos, se vocês vissem aqui no encontro, o que essas crianças têm de informação, coisas que nem nós temos conhecimento, eles têm. Nós ficamos sabendo porque a gente vê alguma coisa na internet que passa. Teve um tempo atrás aí uma famigerada aí, não lembro o nome que é desse negócio. E eu perguntei para minha filha, falei, o que é isso? Ela falou, é por causa de um meme que aconteceu, e agora o povo fala de farmar aura. E aqui tinha uma tia que estava pregando e falou, quem sabe o que é farmar aura? E uma menininha falou assim, é assim, fez a dancinha, uma pequenininha. Já sabe. Coisas que os tios falavam, tinha alguns tios que não sabiam o que era isso. O que é 6-7? Não sabe, mas as crianças sabem. E eles têm recebido tantas informações. Mas nós temos conversado com nossos filhos, nós temos conhecido o coração deles.
Quantos de vocês sentam com o seu filho e perguntam: meu filho, como está o seu coração hoje? Você está bem? Você está triste? Você está feliz? A mamãe fez alguma coisa para você? O papai fez alguma coisa? Você tem esse vínculo aberto com os seus filhos? Eu não estou dizendo isso para condenar você, porque eu também sou muito falha, tenho tentado melhorar como mãe. Mas eu estou dizendo porque existe uma coisa que precisamos reconhecer. Os nossos filhos estão crescendo em um mundo que conversa com eles o tempo inteiro. Quando nós não conversamos, tem alguém conversando com eles. Esses dias, Helena não tem celular. Essa é a questão de ser filho de pastor, né? A régua dela é mais em cima. E às vezes meu coração dói, porque ela diz: mãe, todo mundo na minha sala tem celular. Todo mundo tem, eles têm grupo lá da sala, eu não participo. Eu falei: filha, você não vai ter celular até você ter maturidade. E esses dias eu vi ela conversando, uma conversa com a inteligência artificial. E a inteligência artificial mandou uma carinha de demoninho para ela, brincando. E ela conversando. Eu falei: Helena, eu não quero que você fique conversando com o chat. Já falei para você. Se for falar alguma coisa, pergunta alguma coisa útil para você aprender, mas não quero conversando boba, conversa boba. Quando nós não estamos conversando com os nossos filhos, tem alguém conversando, até um robô está conversando. Até uma inteligência artificial tem conversado com os nossos filhos. O influenciador da internet, que não tem nada para acrescentar, está conversando com os nossos filhos. Quando nós não ensinamos, tem alguém ensinando. Quando nós não respondemos as perguntas, alguém está oferecendo uma resposta. Quando nós não formamos consciência, o mundo oferece uma. E talvez uma das maiores tragédias da nossa geração não seja termos filhos que não ouvem falar de Deus. Talvez seja termos filhos que ouvem falar de Deus na igreja, mas aprendem a interpretar a vida longe de Deus. Então Deus colocou Adão num jardim para cultivar e guardar. E Deus disse para Adão: ó, você cultive e você guarde esse jardim. Antes de existir a família de Adão, como nós conhecemos, existia uma responsabilidade: cultivar, guardar. Adão não recebeu apenas um lugar, recebeu uma responsabilidade. Você não recebeu apenas um filho, você recebeu uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade sobre você. Deus colocou algo precioso nas suas mãos. E isso nos ensina muito sobre maternidade, sobre paternidade. Filhos não são apenas presentes em que nós hoje, gostamos de fazer, chá revelação, toda aquela surpresa, como que vai contar pai, faz vídeo na internet, muitas curtidas. Não, meu irmão, filho é muito mais do que isso. Filho são presentes que nós recebemos, são vidas preciosas que Deus nos confia. São pessoas que Deus coloca nas nossas mãos e está em nossas mãos a responsabilidade. Essa alma, essa vida, ela vai perecer ou ela vai viver eternamente? Somos mordomos de uma responsabilidade. Os nossos filhos não pertencem a nós. Eles pertencem a Deus. Eu estava contando ontem para a Andréia, ela estava lá em casa, contando para ela que quando eu nasci, eu nasci prematura, e eu tive uma mancha na minha cabeça, eu ia ter que tomar Gardenal. E a minha mãe falou assim: eu não quero uma filha que fique o restante da vida dependendo de um remédio, tendo
tendo problemas de saúde. Deus, eu quero uma filha que o Senhor me dê, mas eu quero uma filha perfeita. E eu creio que o Senhor pode fazer. Minha mãe não era cristã. Meu nome, inclusive, é Priscila Maria, porque ela fez um voto. Mas ela fez com Deus. Ela falou assim: Deus, eu quero uma filha perfeita. Se não for para ser perfeita, o Senhor pode levar ela. Mas se for perfeita, ela é do Senhor. Eu entrego ela nas suas mãos. E depois, passados muitos anos, irmãos, estava eu estudando muito, porque o meu sonho era ser médica. Eu estudava o dia inteiro em cursinhos, fiz 3 anos de cursinho, sabia tudo. No último vestibular, que eu não passei por meio ponto, eu fiquei muito frustrada. E eu fui para casa, já era cristã, já tinha crescido na igreja. Eu falei: Deus, por que isso? Deus me falou assim: porque você não vai fazer medicina, porque sua mãe me deu você e você pertence a mim. Você vai cumprir os meus propósitos nessa terra. E eu ouvi essa voz claramente. E eu corri no orelhão, na época era orelhão. Tem muita gente aqui que não conheceu o orelhão. Corri no orelhão, liguei para minha mãe, falei: mãe, é isso? Minha mãe começou a chorar, falou: é isso. Isso aconteceu assim. E eu entreguei você para Deus. E hoje eis-me aqui, resumo da história. Então Deus coloca essas pequenas vidas dentro das nossas mãos. E isso muitas vezes é assustador, porque nós somos imperfeitos. Nós também estamos aprendendo, também temos feridas, também erramos, também carregamos histórias familiares que não queremos repetir. Quem é que quer errar? Quem é que, quando nasce um filho, fala assim: eu vou errar com esse daqui, eu vou machucar ele, eu vou ferir o coração dele? Não, irmãos, quando o seu filho nasce, você quer ser o melhor que você pode ser, mas às vezes não acontece, porque nós falhamos. E às vezes nós olhamos para os nossos filhos e nós pensamos: meu Deus, eu não sei. Eu não sei se eu estou fazendo isso direito. E talvez isso seja uma das orações mais sinceras que a gente possa fazer. Senhor, me ajuda. Eu não sei fazer isso sozinho. Eu preciso da tua sabedoria. Então Deus deu a Adão uma palavra para ele guardar aquele jardim. Deus nos deu uma palavra para guardar os nossos filhos. Antes da queda, Deus deu uma ordem clara: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Adão recebeu a palavra de Deus. E aqui existe algo muito importante para nós como pais. Nós não fomos chamados simplesmente para colocar nossos filhos dentro da igreja. Fomos chamados para ensinar nossos filhos a viverem diante de Deus. Deuteronômio 6. Eu amo Deuteronômio 6. Já preguei aqui no encontro de crianças sobre Deuteronômio 6. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Observe a ordem. Quero que você observe a ordem. Primeiro, estarão no teu coração. Jesus precisa estar no teu coração. Não adianta você querer ensinar para o seu filho algo que você não vive. Não adianta você querer ensinar ele a amar uma pessoa que você não ama. Amar um ministério que você não ama. Primeiro tem que estar no seu coração. A Bíblia é clara: estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. O que é inculcarás, irmãos? É ensinar até aquilo ficar gravado no coração. É todos os dias, é diariamente lá na sua casa, você inculcando a palavra de Deus no coração do seu filho. Não é um encontro com Deus de 2 dias que vai fazer um milagre na vida dele, não. É você lá na sua casa, como pai, como mãe, orando, abençoando. É você dando exemplo.
Isso é profundo, porque nós não conseguimos transmitir aquilo que nós não estamos cultivando. Podemos ensinar nossos filhos a levantar as mãos, mas eles precisam ver as nossas mãos levantadas. Nós podemos ensinar nossos filhos a orar, mas eles precisam saber que o pai e a mãe deles também dobram os seus joelhos. Nós podemos dizer para eles: você precisa perdoar o seu amiguinho, mas eles precisam também ver o nosso pedido de perdão. Nós podemos falar sobre honestidade, sobre integridade, mas eles precisam ver honestidade e integridade dentro de casa. Podemos falar sobre casamento, mas eles precisam observar como é o nosso casamento. É nós que estamos inculcando. Nós é que estamos formando os nossos filhos, o caráter dos nossos filhos. Irmãos, já tem crianças falando que nunca querem casar. Já tem meninas falando que vão ter filhos por... esqueci a palavra. Por inseminação. Criança. Já ouvi falar sobre isso. Eu não sei. Por quê? O que aconteceu na vida daquela criança? Para ela não querer casar. Qual é o trauma que ela carrega? A formação espiritual dos nossos filhos começa muito antes daquilo que falamos para eles. Começa naquilo que eles observam em nós. Então diz a palavra que a serpente entrou no jardim. E uma coisa interessante acontece. A serpente, ela não começa oferecendo um fruto. Ela começa oferecendo uma dúvida. A serpente diz assim: é assim que Deus disse para vocês, dessa árvore não poderão comer? A primeira estratégia da serpente foi atacar a confiança na palavra de Deus. Foi isso que Deus disse? Isso é verdade? E isso continua acontecendo. Hoje os nossos filhos também ouvem perguntas. Será que Deus pensa assim? Isso tudo é tão errado mesmo? Será que é errado namorar cedo? Será que é errado roubar? Será que é roubado? Será que é pecado eu matar a aula? Eu colar na prova? E começa a vir aquelas perguntas, o inimigo vai plantando. Eles aprenderam aqui o que o inimigo vai plantando na cabeça, na mente deles. Ah, todo mundo faz. Por que você não pode fazer? Ah, pega o dinheiro da sua mãe. Ela nem vai saber. Todo mundo faz isso. Pega o dinheiro na carteira do seu pai. Ah, você não está namorando? Todo mundo namora. Todo mundo beija na boca, todo mundo fica. Irmãos, nós não podemos criar os nossos filhos em uma bolha, porque eles vão ouvir essas vozes. Nós não vamos estar em todos os momentos com eles. A questão não é impedir que os nossos filhos encontrem um mundo que discorda da nossa fé, porque eles vão encontrar. E cada dia mais forte, mais latente. Cada dia isso tem se esparramado mais. Cada dia mais a fé cristã tem sido rechaçada, deixada de lado, tem sido zombada. Ah, ela, o crentinho. Riem. E as crianças começam a ter vergonha. Começam a se sentir pequenos. Começam a não querer mais. Não querer mais ir na igreja, não querer mais participar. Por quê? Porque os amigos, os colegas que são mais legais, são mais irados, os amigos que conversam, os amigos que são amigos, que eles acham que os ama de verdade, é essas pessoas que os estão aconselhando. A questão não é de nós nos privarmos, nós não vamos conseguir. A questão é prepará-los para permanecerem firmes quando encontrarem esse mundo.
Você tem que ensinar o seu filho a amar a Jesus de tal forma que quando lá no mundo ele for afrontado pela palavra de Deus, ele permaneça firme, porque ele conhece o Deus que o pai dele serve. Ele conhece o Deus que a mãe dele serve. Não é simplesmente um Deus de ouvir falar, um Deus que meu pai falou que não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo. É um Deus que ele conhece. É um Deus que ele já teve experiências dentro da sua própria casa. Irmãos, eu cresci assim, a minha mãe me ensinou assim. O meu pai não era cristão, mas a minha mãe, ela sempre levava eu e minha irmã junto dela. E ela fazia a gente fazer campanha de madrugada, oração de madrugada, jejum de Daniel. Irmãos, eu era adolescente, eu fazia jejum de Daniel. Comia só fruta, legume, verdura. Vamos fazer o jejum de Daniel para Deus responder a gente. Vamos cantar 7 hinos de madrugada do cantor cristão. Não fazia isso. E aí nós começávamos a ver Deus respondendo. E a gente começava a falar assim, nossa, Deus respondeu, Deus existe mesmo. Quando a gente pede, quando a gente ora, Ele ouve a nossa oração. E às vezes coisas que estavam escondidas, Deus usava uma pessoa, ou usava o pastor lá, ou a tia da salinha, e aquilo que estava no meu coração. Aí a gente começava a pensar assim, nossa, esse Deus que o meu pai e a minha mãe falou comigo hoje. Falou no meu coração. Esses dias eu fiquei feliz, porque o Isaac estava tendo uma birra lá em casa. Não sei se hoje em dia as informações dizem que é salto do desenvolvimento, né? E ele estava lá chorando, o Edinho não estava. E eu falei, deixei ele na cama, falei, meu Deus do céu, saí, né? Aí quando eu via, minha mãe trouxe, muitos anos atrás, um óleo de Israel que ela foi, em 2018, eu acho. Ela trouxe, tá lá, cheira até ranço. Tá, acho que ultrapassou o óleo de unção. Quando eu vi, a Helena pegou aquele óleo de unção, falou, passou tudo assim na cabeça do Isaac, falou assim, sai daqui, inimigo, em nome de Jesus. Você que está fazendo a minha mãe ficar irritada, sai daqui, sai da vida do meu irmão, sai da minha casa. Eu ouvi, falei, meu Deus, ela já sabe, já aprendeu. E um dia o pai dela também teve experiência. Ele estava chorando e o Edinho estava tentando acalmar ela. Ela, peraí, eu vou pegar o óleo. Passou o óleo, o pai dela, nossa, mas ela, na hora o menino ficou quieto. Até o pai dela ficou assim, ó, sem reação. Porque nós estamos vendo as experiências que ela está tendo com Deus. Porque ela tem aprendido, tem sido inculcado no coraçãozinho dela. Irmãos, nós não vamos estar em todos os momentos do lado dos nossos filhos. Nós vamos estar em todas as conversas, em todas as salas de aula, não estaremos no grupo de amigos, não estaremos no celular, nós não estaremos na faculdade, não estaremos no primeiro emprego, não estaremos em todos os relacionamentos que eles têm. Um dia os nossos filhos estarão diante de escolhas sem nós. Escolhas que Ele vai fazer para a vida dele. E por isso precisamos ensinar algo maior do que regras. Regra, não é regra, irmão, não pode. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode sair, não pode ir para festa, não pode beber, não é só regras. É discernimento. É você ensinar o seu filho a amar Jesus, que o coração dele fica constrangido. Irmãos, foi esse Deus que eu conheci, que um dia eu falei assim, eu vou no show do rodeio da minha faculdade. Já era crente. Eu vou lá, vou ver como que é esse negócio. Minhas colegas, não, você tem que ir, é legal, não sei o quê. Irmãos, fiz o maior auê para minha mãe. Minha mãe morava longe, eu morava sozinha. Irmãos, eu morei sozinha dos 16 aos 23 anos, porque minha mãe confiava muito no Deus que ela havia inculcado no meu coração. E eu liguei para ela. Ela falou, Priscila, eu não quero que você vá, mas você já é adulta.
já maior de idade. Você vai ter sua experiência. Irmãos, eu cheguei lá, era aquele baixotinho assim que cantava, e aquele altão. Aí eu falei, meu Deus, eu me senti tão assim, uma agonia no meu coração. Falei, isso aqui não é lugar para mim não, gente. Ai, não tô bem aqui. Eu falei para minha amiga, falei, vamos embora, amiga. Nós tínhamos ficado perto da casa da prima dela, que era perto da faculdade, eu estudava lá na Univac. Ela, vamos embora. Eu falei, vamos embora, nem ficamos. Irmãos, porque já estava no meu coração aquilo, Jesus já era importante para mim. Eu já amava Jesus acima de tudo. Já estava dentro de mim o que minha mãe tinha me ensinado. O problema não é o que os nossos filhos ouvirão outras vozes, porque isso faz parte de crescer. O problema é quando a voz de Deus é uma das vozes mais fracas dentro da nossa casa. Talvez os nossos filhos saibam o que não podem fazer, mas eles sabem por que eles não podem fazer? Você senta de uma maneira didática e explica para o seu filho, mostra na Bíblia. Isso, você não pode fazer isso, porque a Bíblia fala assim. E isso e aquilo, eu vou orar por você. Talvez os nossos filhos conheçam todas as regras, mas conhecem o coração por trás dela. Talvez eles saibam, meu pai não deixa, minha mãe não deixa, mas será que eles sabem, eu escolho isso porque eu amo a Deus? Existe uma diferença enorme entre criar filhos controlados e filhos conscientes. Controle funciona enquanto alguém está olhando. Convicção funciona quando ninguém está olhando. Você precisa ter a confiança de falar assim, eu vou deixar o meu filho adolescente morar sozinho, porque eu tenho a convicção de que ele conhece a Deus. Irmãos, eu morei sozinha dos 16 aos 23 anos. Minha mãe retornou, eles tinham ido trabalhar, ela e meu pai no interior. Eles retornaram, eu já estava na faculdade. E eu conheci Edinho, eu acho que eu tinha 20 anos, 21 anos. E eu me casei com o Edinho aos 26 anos. O Edinho foi o único rapaz que eu beijei. Com 26 anos. Porque quando eu era adolescente, eu li um livro chamado Eu Disse Não ao Namoro, de Joshua Harris, que inclusive inspirou a corte que a igreja da videira ensina. E lá ele fala sobre isso. Sobre um namoro que muitas vezes leva ao caminho do pecado. E quando eu tinha a minha mais tenra idade ali, nos meus 16 anos, eu fiz uma promessa para Deus. Falei, Deus, eu não quero relacionar com um monte de rapaz. E eu não quero isso para mim. Eu quero que o Senhor guarde o meu coração. Eu não quero ficar sofrendo. Adolescente sofrendo, porque todo adolescente sofre, né? Sofre, acha que é o amor da vida dele, acha que vai morrer se aquela pessoa não casar com ela. E o primeiro amor é algo assim inebriante. Eu falei assim, Deus, não deixa o meu coração, guarda o meu coração. Eu entrego a chave do meu coração para o Senhor. E Deus guardou o meu coração. E eu passei pela faculdade toda, sempre envolvida em igreja, e me relacionava na faculdade com os meus amigos. Eu ia muitas vezes nas confraternizações da minha sala, mas em nenhum momento eu deixei de amar a Deus, porque isso estava no meu coração, porque eu tinha convicção de quem eu servia. Não era o Deus da minha mãe, era o meu Deus, porque eu já tinha tido um encontro com Deus, o Deus que me foi apresentado na infância.
Desde novinha, minha mãe levava na igreja. Desde novinha não faltava um culto, irmãos. Debaixo do sol. Não tínhamos carro, andávamos quilômetros de a pé. O Edinho tem a mesma história, ele já contou aqui. Que os pais deles levavam eles a pé para a igreja. E era de manhã cedo, na escola bíblica dominical. E acordava cedo. E minha mãe falava assim, levanta. E já abria a janela e colocava a voz da verdade para a gente ouvir. Vamos para a igreja. E o meu pai não era cristão, mas ele falava assim, não, você vai com a sua mãe para a igreja. E cresci na igreja, era Mensageiras do Rei, era juniores, era os adolescentes. Meu sonho, irmãos, quando eu era juniores, era ir para a classe dos adolescentes. Depois meu sonho era de ser dos jovens. Passei por todas essas fases, cresci na igreja, servi em todos os ministérios da igreja. Irmãos, e não existe nada mais precioso do que eu estar aqui falando, compartilhando isso com vocês. De que sim, isso é possível, sim. Eu posso passar isso para minha filha. Eu posso passar isso para o meu filho. E eu quero que eles vivam esse conhecimento, essa convicção. Eu quero que eles conheçam esse Deus que eu amo, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu deixei tudo para vir servi-lo. Esse Deus que eu me relaciono. Esse Deus que faz que a minha alma suspire todos os dias por Ele, pela presença dEle. Eu quero que a minha filha conheça, eu quero que o meu filho conheça esse Deus. Mas eles precisam ver em mim. Talvez esse seja o maior presente que você vai dar para o seu filho. Não é o dinheiro que você está juntando, a empresa. Não é a melhor faculdade que você vai poder pagar para ele. Não é o melhor carro, é a moto que você vai dar. Não é, irmãos. É Jesus. Esse é o melhor presente que a gente pode dar para os nossos filhos. Não apenas ensinar o que fazer, mas ensinar por que nós fazemos. Porque um dia, meu irmão, minha irmã, nós chegaremos diante de Deus. Deus vai falar assim, cadê os seus filhos? Será que nós nos encontraremos na eternidade? E a minha oração é, Deus, que os meus filhos não se percam. Deus, não me deixa eu me perder para que os meus filhos não se percam. Não deixa o meu coração se perder, Senhor, diante das dificuldades da vida, diante das incertezas. Não deixa, Deus. Eu não quero perder o amor que eu tenho pela sua casa. Eu não quero perder o amor que eu tenho pela comunhão com os irmãos. Eu não quero perder a vontade de estar na igreja, cultuando e louvando o Senhor. Eu não quero perder, Senhor, e que isso não se perca na minha geração, na minha descendência. Irmãos, o silêncio de Adão nos faz pensar nessa omissão. Adão recebeu diretamente a ordem de Deus e ele tinha essa responsabilidade sobre o jardim. E Gênesis 3:6 mostra que quando Eva tomou do fruto, Adão estava com ela e também comeu. Então eu posso falar de uma forma de conjectura aqui, de uma realidade. Adão não exerceu a responsabilidade que ele tinha, que Deus havia colocado sobre ele. E é aqui que essa história nos confronta. Porque a omissão não é necessariamente fazer uma coisa terrível. Às vezes é simplesmente deixar de fazer aquilo que deveríamos ter feito. É saber e não ensinar. É identificar e não corrigir. É perceber que o filho está mudando e continuar dizendo, é só uma fase. Deixa ele sair com os amigos. É a fase. Vai passar. Ele está rebelde, é a fase da adolescência, é rebelde mesmo. Está respondendo, é a fase. E você não tem paciência de sentar e conversar e corrigir. Às vezes só quer bater, agir com violência. A forma que eu mais aprendi, a mais dolorosa
que a minha mãe aplicava em nós era sentar para conversar. Era 5, 6 horas ela conversando e fazendo aquilo inculcar na cabeça da gente qual era o nosso erro e o que nós deveríamos mudar e o que a Bíblia falava disso e como é que as escolhas que eu estava fazendo para minha vida. E era aquilo aqui, ó, eu preferia, irmãos, apanhar. Porque a minha mãe, ela não tinha dó de conversar, dialogar, conversar. Irmãos, nós temos que ter essa percepção. Alguma coisa está entrando no coração do seu filho. Ah, depois eu converso, depois eu falo. Depois, uma palavra perigosa na criação dos filhos. Depois eu acompanho, depois eu vejo, depois eu oro, depois eu vou lá na escola ver, depois eu resolvo. Só que os nossos filhos, eles não ficam parados esperando o nosso depois. Eles continuam crescendo e eles continuam recebendo ensinamentos lá de fora do mundo. Enquanto você adia, outras vozes não adiam. Enquanto nós adiamos algumas conversas, o mundo não adia as suas. O mundo conversa sobre sexualidade. O mundo conversa sobre identidade. O mundo conversa sobre dinheiro. Conversa sobre relacionamentos. Conversa sobre sucesso. Conversa sobre aparência. Conversa sobre poder. Conversa sobre prazer. O mundo conversa sobre sofrimento. Conversa sobre Deus, mas de uma maneira errada. E você está conversando? Você conversa com seu filho sobre sexualidade, sobre identidade, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre com quem ele vai se casar, sobre como vai ser a família dele, qual é a responsabilidade dele, qual a faculdade você vai fazer. Vamos conversar sobre o seu futuro. Deus em primeiro lugar, sempre. Nossos filhos estão sempre ouvindo, seja qualquer que for a voz. E qual é a voz mais poderosa dentro da nossa casa? Qual é a voz que tem ecoado no ouvido dos nossos filhos? Por isso, pais cristãos precisam parar de pensar que conversar sobre determinados assuntos vai colocar coisas na cabeça dos filhos. Ah, não vou ensinar meu filho sobre sexo, não. Muito novo. Novo, irmão? Hoje em dia na escola, mais cedo eles têm conversado entre si sobre esse assunto. E se você não sentar e for didático e conversar com ele, outras pessoas vão ensinar. Às vezes o silêncio não protege. O silêncio deixa o filho sozinho diante da pergunta. Se você não conversa sobre pornografia, alguém vai conversar. Alguém vai ensinar ele a ver pornografia. Se você não conversa sobre relacionamentos, alguém vai ensinar. Se você não conversa sobre limites, alguém vai apresentar outros limites. Se você não conversa sobre fé, alguém vai oferecer outra visão do mundo. Se você não ensina o seu filho a lidar com rejeição, ele vai aprender sozinho. Nós sempre falamos com ele lá na casa, minha filha, você não é o centro das atenções. Vai ter pessoa que não vai gostar de você nessa vida. Vai ter pessoa que vai te rejeitar. E você precisa aprender a conviver com isso. Sua vida que segue, minha filha. Seja forte. E como é que nós temos ensinado os nossos? Talvez eles não estejam aprendendo da maneira mais saudável. E aqui entra outra hipótese. Não terceirize para a igreja, para o ministério infantil, para o tio da salinha, para a avó que ora, aquilo que Deus colocou na sua mão. É você. É para você que Deus está falando hoje. Não é o pastor que tem responsabilidade. Não é a avó. Não é a professora, não é a escola, não é a tia da salinha, não é a igreja. Irmãos, nós amamos
o Ministério Infantil, amamos as salinhas, amamos os professores, os líderes das crianças e adolescentes, as células, nós amamos, mas existe uma coisa que precisamos dizer: a igreja pode ajudar os pais, mas não pode substituir os pais. A igreja não substitui os pais na vida dos filhos. O culto infantil que eles estão ali agora, tem 1 hora. A célula tem 1 hora. O encontro com Deus são só 2 dias. Mas a formação do seu filho acontece todos os dias. No carro, na mesa, no quarto, no caminho para a escola. No momento em que o filho chega chorando da escola. Na primeira decepção amorosa. Na primeira nota ruim. Na primeira mentira. Na primeira dúvida sobre Deus. Na primeira vez que alguém o rejeita. É nesses momentos que a fé deixa de ser teoria e que você vai ter a paciência e falar assim: eu sou pai. Eu não sou pai só de fachada, bonitinho. Eu sou pai, é minha responsabilidade. Eu vou sentar aqui, ó, vou conversar com ele. Dentro da palavra, Deus, me dá sabedoria. Me enche de sabedoria, Senhor, para ensinar o meu filho agora. Vamos aqui com o filho, vamos conversar. Meu filho sabe que pode vir até mim quando estiver com medo de alguma coisa? Seu filho não tem que pensar em você só quando ele precisa de dinheiro, só quando ele precisa de autorização. Ele tem que lembrar de você quando ele estiver lutando. Ele tem que lembrar de você quando ele pecar. Ele tem que lembrar de você quando ele tiver dúvidas, quando sentir vergonha, quando não souber o que fazer. Porque ele precisa enxergar em você essa pessoa que vai dar esse direcionamento espiritual sobre a vida dele. Porque você é o principal líder espiritual na vida do seu filho. Nossos filhos, porque se nossos filhos aprenderem que em casa só existe punição, só existe pai para bater, para xingar, para agredir, eles vão começar a se esconder. Eles vão procurar ajuda de outras pessoas lá fora. Mas se eles aprenderem que existe ali, ó, um pai e uma mãe de verdade, e um pai e uma mãe que estende graça, que estende misericórdia, assim como Deus estende para nós todos os dias. Que ele vai ser corrigido, sim, mas que ele é amado. Que ele vai ficar de castigo, sim, mas é porque ele é muito amado, porque eu estou ensinando ele. Ele está sendo disciplinado, porque eu quero inculcar no coração dele a palavra de Deus. Irmãos, criar filhos não é evitar que eles errem. Isso é libertador para nós, porque nós queremos proteger sempre os nossos filhos, é natural. Nós queremos evitar que eles sofram, evitar escolhas ruins, que sejam feridos. Mas existe uma coisa que nenhum pai consegue fazer, é viver a vida no lugar do seu filho. Você pode ensinar, aconselhar, colocar limites, pode orar, pode dar exemplo, pode corrigir, pode proteger, mas você não pode escolher para ele. As escolhas são dele. Um dia ele vai escolher, sozinho. E ele precisa lembrar dos seus ensinamentos. O meu pai e a minha mãe me ensinaram assim. O meu pai e a minha mãe me ensinaram no caminho. E é nesse caminho que eu vou permanecer. Isso significa que não devemos carregar uma culpa que Deus não colocou sobre nós. Se um filho adulto tomar uma decisão errada, isso não significa automaticamente que nós falhamos como pais. Mas cada pessoa responderá diante de Deus, diante das suas próprias escolhas. Então a mensagem é: enquanto Deus colocou os seus filhos nas suas mãos, não desperdice a oportunidade de formá-los. Não desperdice a oportunidade de ensinar, de falar: vamos descobrir isso juntos, meu filho. Eu errei. Eu sou falha. Para terminar, eu vou contar uma experiência que eu tive. E aqui eu vou contar uma experiência que eu tive junto com Helena.
Teve um dia que eu fiquei nervosa lá em casa, normal. Nervosa, e eu falei um monte de coisa para ela, como se a culpa fosse dela. E fomos dormir. No outro dia, era umas 9 horas, o Edinho chega lá em casa e falou assim: Priscila, a Helena tá aí, eu trouxe ela. Eu falei, por quê? Ela estava passando mal lá na escola, a coordenadora me ligou para ir buscar ela. Aí, eu entrei no quarto, ela estava assim com a cabeça coberta. O Espírito Santo falou assim: a culpa é sua. A culpa é sua. Vai conversar com ela. Aí eu cheguei nela e falei assim: minha filha, você está passando mal por causa da mamãe, né? Ela, não, mãe, eu estou passando mal. Foi por causa que a mamãe falou ontem? Ela, não falou. Eu falei, eu quero dizer uma coisa para você. Se um dia eu falar com você, eu quero que você seja sincera comigo. Pode falar, porque eu sou falha. Eu erro. E passou um tempo, ela chegou em mim e falou: mãe, eu passei mal. Eu estava lá na escola e eu comecei a lembrar das palavras que a senhora me disse. E minha cabeça começou a doer e começou a ficar tudo nublado assim. E eu comecei a passar mal. Eu nunca falo para o professor, mãe, que eu quero sair da sala. E eu falei, professor, deixa eu sair que eu vou vomitar. Aquilo feriu meu coração, irmãos. Eu falei, eu fiz a minha filha passar mal. Por causa das palavras que eu disse para ela. Eu falei, minha filha, me perdoa. Eu errei com você. Eu quero ser uma mãe melhor. A mamãe está aprendendo ainda. Tem dias que a mamãe vai estar de mau humor. Tem dias que a mamãe vai falar, mas a culpa não é sua. Nada é culpa sua, minha filha. Você é só uma criança. Irmãos, os nossos filhos precisam ver em nós esse canal de via aberta, para que eles tenham essa liberdade de conversar conosco. Quando algo estiver dentro do coração deles, que nós fizemos, ou que deixamos de fazer, eles não precisam ver em nós aquele monstro, em que se eu for dizer alguma coisa, se eu falar para o meu pai, ele vai me bater. Se eu falar para minha mãe, ela vai me deixar de castigo. Eles precisam ver em nós e falar assim, eu posso falar para o meu pai, porque ele vai me corrigir e ele vai me amar. Ele vai me corrigir e vai orar comigo. Do mesmo jeito que eu fiz com a Helena, eu falei, vem aqui, filha, vamos orar junto. Eu vou orar com você. Vou pedir perdão para Deus pelo que eu fiz para você. E nós precisamos ter esse coração de ensinar os nossos filhos, que eles cheguem até nós com as suas dúvidas, os seus questionamentos, e eles encontrem graça. Irmãos, Adão errou no paraíso, mas teve um que acertou. Aquele que entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos livre acesso, para que hoje eu pudesse ensinar a minha filha que esse Jesus é a coisa mais importante da minha vida, que esse Jesus estendeu graça para mim e eu estendo graça para ela também. Esse Jesus que um dia morreu por nós, é Ele que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Ensinar eles a amarem a casa de Deus, a comunhão com os irmãos. Não trocar por outros irmãos, vida cristã, prioridade. O culto é prioridade. Muitas vezes os nossos filhos estão crescendo e nós, vamos passear, vamos curtir a vida. Irmãos, tem todos os dias da semana para passear, para curtir a vida. Tem um culto, uma célula, um culto de quinta-feira, para a gente participar, um momentinho ali. É isso que vai começar a ensinar ao seu filho o quanto você ama a Deus.
Isso também, e logicamente como é que você lida dentro da sua casa. Mas ele precisa ver no seu exemplo o quanto você ama a casa de Deus. Quero que você se coloque de pé. Vou chamar o ministério de louvor. Nós vamos terminar com um hino, adorando a Deus e falando o quanto que Ele é sublime. Mas eu quero deixar para você uma missão. Talvez hoje você se sente com seu filho. Pergunte para ele, sem celular, sem televisão, sem pressa. Pergunte para ele: filho, como está o seu coração? Para o seu filho que foi para o encontro com Deus. Filho, como foi o encontro com Deus? O que você sentiu? Conte a sua experiência para ele. Ele conhece a sua experiência? Ele sabe como você é apaixonado por Jesus? Você já contou como é que você aceitou Jesus? Como você conheceu? Como é que aconteceu na sua vida? O que Jesus fez na sua vida? Como Ele transformou? Você já contou isso para o seu filho? Já testemunhou? Já falou para ele quanto Jesus é especial para você? Essa é a missão. Filho, como está o seu coração? Como foi esse encontro com Deus para você? Ou os filhos que não participaram, converse. Talvez ele não responda, irmãos, porque ele não está acostumado, que você não conversa com ele. Mas coloque isso em prática a partir de hoje. Coloque isso em prática, ore com ele, ministre sobre a vida dele. É isso que vai marcar a sua vida. E deixe ele falar. Não julgue. Talvez ele vai contar alguma coisa que você talvez fique assustado. Mas o ame. Estenda graça para ele. Apresente Jesus para o seu filho. Não o Jesus que o pastor fala, que a pastora fala, mas o seu Jesus. Aquele que você adora. Amém? Vamos encerrar cantando esse louvor. Quero que você dobre sua cabeça. Seus filhos.